A mim interessava levantar a massa e fazer uma revolução, acabar com a ditadura militar aqui. Eu, lá pelos 20 anos, comecei a ter uma visão social, assim, aos poucos. Era um estudante de classe média e tal. E me juntei com pessoas que estavam afim disso. Entre elas, tinha 2 brasileiros que estavam morando lá na Itália, estudando, e iam voltar para o Brasil daí 1 ano, 2. Eu me juntei com ele e tal, gostei do Brasil, assim, por ouvir falar. E ele falou, vamos para o Brasil ano que vem? Vamos embora, vamos embora. Eu resolvi vir. E vim para ficar 3 meses como turista. Que turista, coisa nenhuma. Na hora eu gostei e resolvi ficar aqui. Ficar aqui nesse Brasil que era uma miséria infinita. E estávamos numa desgraça de uma ditadura militar que tinha começado 1 ano antes de que eu chegasse. Nós começamos a falar mal da ditadura, evidentemente, e da situação do povo, e começamos a nos organizar em grupinho. E a primeira coisa que tínhamos que fazer era se juntar com os operários, com a classe trabalhadora. Comecei a ser operário, e que operário de quê? Tinha que ser metalúrgico. Para ser um revolucionário, para chegar lá, tínhamos que ser metalúrgico. Essa era a visão daquela época. Aos poucos me tornei um metalúrgico, e como metalúrgico, o que nós fazíamos? Nós juntamos gente que estava interessada em melhorar o Brasil, mudar os sindicatos e acabar com a ditadura, e criamos uma oposição sindical metalúrgica. Nós, para fazer esses movimentos todos, clandestino, por baixo do pano, com dificuldades enormes, precisávamos fazer boletinzinho, cartazinho, pequeno jornaizinho, caderno, para informar, para formar politicamente os trabalhadores. E éramos nós mesmos que escrevíamos. E eu era uma pessoa que tinha feito uns anos de faculdade, fiz em Roma sociologia e sei lá que diabo fiz. Não me interessou absolutamente nada, nunca me interessou. A mim interessava levantar a massa e fazer uma revolução, acabar com a ditadura militar aqui. O primeiro caderninho que eu escrevi foi História da Luta dos Trabalhadores no Brasil. E fizemos impresso numa igrejinha de fundo de quintal, com o padre que nos ajudou. Fizemos esse caderninho e foi um sucesso enorme. Sucesso significa o quê? Os trabalhadores liam e passavam para outros, estavam interessados e pediam mais. E por isso pagamos o pato que comemos. O pato do quê? De lutar contra a ditadura, os patrões e os pelegos. Fomos presos, torturados, mortos, até que em 78 teve aquela explosão das greves. E 79, 80 e andamos na construção da CUT, na construção de partidos políticos, partidos de esquerda. Vimos que era necessário criar uma central sindical. Mas para isso tinha que juntar gente, fazer contato com vários sindicatos do país, e se criou um movimento pró-CUT. Quem é que estava nesse movimento pró-CUT? Era algumas centenas de sindicatos, 300, 400, 500 sindicatos, que queriam lutar, que queriam ter mais força. Então foi natural essa passagem para a organização política sindical. Política no sentido como objetivo político maior, que era não só ganhar um sindicato, era muito mais, era ganhar um sindicato, construir uma intersindical, uma grande central sindical, e enquanto isso muita gente pensava em criar um partido político para fortalecer a luta da classe trabalhadora, ou recriar um partido novo, ou reviver partidos tradicionais que tinha na esquerda brasileira. Quando o governo Lula subiu, que nós estávamos no governo, estamos com o poder na mão, nós estamos com uma ova na mão. Nós estávamos com um governo de fusão, de coalizão, de unidade de várias forças inimigas. Teve força no governo, desde o começo, que foi feita aliança, que eram inimigas. Não tem problema nenhum fazer aliança com o inimigo. Você sonha em destruí-lo e pode fazer aliança. Isso não é problema.
O problema é que nós nos iludimos, estamos no governo, uma ova, nada de poder. O que se fez de comunicação no governo Lula? Na democratização da comunicação não se avançou nada. E o movimento sindical? Nada, não tem nada. Não avançamos em nada na comunicação, quase nada. Se avançou alguma coisa com os pontos de cultura, alguma coisinha assim, na época do Onça, 4, 5, 6 anos atrás. Tem um jornal de esquerda no Brasil? Tem um jornal. É uma publicaçãozinha que sai uma vez por mês, cada 3... Não, uma coisa diária. Tivemos o Jornal Diário 1919, a Plebe, em São Paulo. Tivemos outros jornais, a Hora Social no Recife, 1919, diário, 5.000 diários. Era proibido, dane-se, tinha do mesmo jeito. Nós temos que ter um jornal de 500 mil, de 1 milhão, e tem dinheiro para isso, tem condições disso. A culpa é nossa que não nos mobilizamos para ir na frente do governo, 100 mil, 200 mil, 300 mil, queremos jornal, queremos apoio ao jornal, apoio declarado, claro, um jornal público. Temos que começar a zero, fazer jornais. Ah, mas hoje jornal não é só jornal, claro, é jornal, internet, Facebook, Twitter, os cambal, todos os instrumentos temos que usar, todos, como a burguesia usa. Ela usa, então nós também temos que usar a mesma coisa. Tem uma parcela da população que tem muito mais condições de se informar do que 20 anos atrás. Através de todos os meios eletrônicos que estão aí, aparece um todo dia. Só que isso é para uma parcela pequena da população. Não esquece que temos 60 e tanto % da nossa população que é analfabeta digital. Significa que não consegue ler 2 linhas e entender o que está lendo. Eu sou a favor de usar todos os meios eletrônicos e todos os meios não eletrônicos. Rádio é um puta instrumento, um instrumento monstruoso que nós temos que usar. Temos que exigir redistribuição dos canais, sequestrar os canais da Globo. Porque se iludir que com o seu Facebook, com o seu blog, com o seu negócio, você vai fazer a cabeça de quem quer. Nós temos que fazer um enorme esforço para democratizar, para expandir a nossa rede de comunicação. E como expandir? Exigir democratização, dinheiro público, mas não é dinheiro de sacanagem, não é dinheiro dado para um deputadinho, uma coisa assim, para um vereadorzinho. É dinheiro oficial, esse é o dinheiro do Paraná, que é destinado à comunicação comunitária. Como é que é a comunicação comunitária? Tem que ser assim, ok. Preenche as condições, essa pode concorrer, a outra não. Acabou, uma coisa séria. Então a comunicação nossa está muito mal, a necessidade de uma comunicação democrática e na mão dos trabalhadores. Sim, gostei. Eu gosto de dizer o que eu penso. Tá bom? Valeu, Vitor. Falou, gente.